Olá, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, eu, Maria Helena e a Gisele, para iniciarmos o Evangelho no Lar, na paz do Senhor. Então, pedindo a Jesus neste momento que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo a Ele que, através dos seus mentores espirituais, possamos, dentro dos nossos estudos, aproveitar o máximo, absorver o que há de melhor para os nossos corações e que possamos aprender um pouco mais do seu Evangelho. Graças a Deus. Muito obrigado. Dando sequência aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, abordaremos hoje, no capítulo 3, o item Separação da Alma e do Corpo, nas questões 154 a 162. Questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de determinação bem nítida entre a vida e a morte? Não, a alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo e, quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional
e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Resposta. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Resposta. Frequentemente, a alma sente-se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz, então, todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. 158. O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, depois do túmulo e finalmente de nossa nova existência? Resposta. Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta. Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o veem receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la alguns instantes, que são de breve duração, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais,
Os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Olá! Vamos então finalizar o estudo do capítulo 3, que fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Perturbação espírita, das questões 163 a 165. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo, ela fica algum tempo na perturbação. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende da sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antes a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que exercem maior influência. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem saindo de um sono profundo e que procura se dar conta de sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retorna à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, e mesmo de muitos anos. Entre os que é menos longa, são aqueles que se identificaram, quando vivos, com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, segundo o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita estar morto, e o sustenta com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é o seu, e não compreende que dele esteja separado. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão dura até a inteira libertação do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, em seu entendimento, não está morto.
O que aumenta sua ilusão é que se vê num corpo semelhante ao precedente pela forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não o poder apalpar. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes, que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais geral naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo ao seu funeral, como ao de um estranho, e dele falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a quem acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa com aqueles que lhe interessam. Durante a nossa vida, uma das coisas que mais ouvimos é que só podemos ter certeza da morte. E, na verdade, nós sabemos que a morte não existe, que estamos aqui de passagem, pelo tempo que for necessário, para que a gente possa ter as oportunidades tão solicitadas ao nosso Pai de convivermos com aqueles com quem precisamos aprender, a quem precisamos perdoar ou de quem precisamos o perdão. Na verdade, todo aquele que cultiva um dia pacífico tem uma noite pacífica também. Então, as perturbações que sofremos em qualquer momento, seja enquanto estamos trabalhando ativamente pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprendizado, ou seja na hora do desligamento desse corpo para o retorno à nossa verdadeira pátria espiritual, o que levamos é o que cultivamos. Os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, a nossa fé, a esperança de um mundo melhor para aqueles que ficam, também para aqueles que retornam. Não existe mágica. O que cultivamos é o que levamos. Então, não apenas pensando num desligamento suave e equilibrado, mas pensando numa estadia de paz e de amor, de sintonia com o alto, que usemos esse tempo que ainda nos resta para melhorar, para aprender e para amar hoje muito mais
do que amamos ontem. Que Deus abençoe. E assim, Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade, pedindo a Jesus que nos ampare e nos abençoe, principalmente os nossos irmãos menos favorecidos, que se encontram em hospitais, aqueles nossos irmãos necessitados de um amparo maior, pedindo a Jesus, através dos seus mentores, olhar por eles, olhar por todos aqueles irmãos nossos necessitados neste momento, que buscam uma luz, que buscam uma paz, que buscam conforto. Se conosco, Senhor, e nos oriente sempre, a fim de que, unidos em pensamento, os nossos corações possam estar sempre em harmonia, em paz e amor, levando os nossos pensamentos, procurando de certa forma estender as nossas mãos, se for possível, onde houver uma necessidade maior. Muito obrigado por todos, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estarmos aqui, por mais este momento. Graças a Deus, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.